A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 2, Igreja, uma família espiritual. Na lição 1, nós falamos, do que significa a palavra igreja, que é os chamados para fora, chamados para fora deste mundo. A nossa cabeça está lá no céu, nas coisas de Deus, e o nosso pé ainda está aqui na terra, mas que um dia nós seremos arrebatados. Nós falamos que Jesus é o alicerce da igreja, que é a base da igreja. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi comparada a igreja. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós vemos uma comparação. Por exemplo, que a igreja é semelhante ao corpo humano. Olha só, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 27, nos diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Está comparando o corpo, os membros do corpo que tem o seu todo funcionamento. Aqui eu até trouxe aqui algumas partes do corpo humano, alguns sistemas, Sistema respiratório, cardiológico, neurológico, endócrino, digestivo. Então, o nosso corpo é formado por vários sistemas. E esses sistemas têm vários órgãos, esses órgãos têm as células. E, assim, o principal, cada um tem a sua função. Então, um vai ajudando o outro. Se uma coisa falha, se uma parte do nosso corpo começa a falhar, o corpo todo começa a falhar também, começa a padecer. Às vezes não falha, mas sofre, tem que trabalhar um pouco mais. Então, nós somos a igreja comparada com um corpo. Então, o nosso corpo é formado por células, por tecido, por órgãos, e cada um tem a sua função. E todos juntos faz o quê? Mantém o corpo vivo. E a igreja é da mesma forma. Jesus é a cabeça e nós somos os membros que compõem a igreja, sendo que cada um de nós tem uma função, um chamado, um dom, cujo propósito é o quê? É a edificação espiritual da igreja, manter a igreja viva. Lembrando que sempre a cabeça vai ser Cristo, é o Senhor que nos conduz, a igreja é dele, e nós estamos ali, cada um de uma forma. E a gente tem alguns versículos que nos diz que cada um tem um chamado. Lá também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 12, nos diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então o Senhor, ele deu os dons para cada um. O da palavra, dons de curar, de profecia, de discernimento. E aí, juntando tudo isso, é o quê? Para a edificação da igreja. Assim é o corpo, é formado. Cristo a cabeça e os demais membros. Tem uma outra passagem aqui, lá em Efésios 4, do 11 ao 12, que a gente está falando aqui mais dos dons ministeriais, E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, tem uns que foi chamado para pastor, outros para evangelista, outros para doutores, e assim vai. Outros louvam na igreja, tem facilidade para tocar um instrumento, outros têm a facilidade para cantar. O fato é que todos nós fazemos parte do corpo da igreja, de Cristo. E o nosso papel é ajudar uns aos outros. E a edificação da igreja, assim o nome do Senhor Jesus será glorificado. Esse é o principal. Também somos irmãos, Sempre nos referimos a outro membro da igreja como irmão e irmã. Mas por que irmão e irmã, Por que a gente entra, quando a gente entra na igreja, eu, por exemplo, que vim do mundo e aceitei a Jesus, assim que você está na igreja, você já chama a pessoa de irmão, de irmã, e as pessoas te chamam, mas por quê, Por que tem essa denominação? Nós somos filhos do mesmo Pai, o nosso Deus. Jesus é o Filho unigênito, ele é único. É o semelhante a Deus. E nós fomos adotados. A nossa união é pelo sangue de Jesus que foi derramado por todos para perdão do pecado. Tornamos filhos de Deus quando reconhecemos a Jesus como Salvador. E aí nos tornamos o quê? Uma nova
criatura. Deus, como nosso Pai, cuida de nós, suprindo as nossas necessidades e também nos repreende porque nos ama. Então somos irmãos porque nós temos o mesmo Pai. E nós fomos adotados porque por intermédio de Jesus Cristo, que ele veio aqui e morreu e nos deu acesso ao Pai. E por isso somos adotados e co-herdeiros com Cristo. Vamos ver aqui, né? Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, está lá em Efésios 1:5. Então nós fomos adotados. Agora Deus como nosso Pai, né? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. O nosso Pai, né, o nosso Deus, ele cuida de nós. Ele quer o nosso melhor. Os pensamentos dele são bem melhores do que os nossos. Os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos. Às vezes a gente não entende, não compreende a situação, né, o que estamos passando. Mas se nós reconhecemos, né, Deus como nosso Pai, por intermédio do que? Aceitando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente sabe que a nossa vida é guiada por Ele. E tudo vai dar certo em nome de Jesus. E porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Provérbios 3:12. Tem hora que Jesus, né, Deus, nosso Pai, vai dar uns puxãozinhos de orelha em nós, né, nos repreende, nos corrige, nos prova. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Vamos lá. Família e comunhão, né? Podemos dizer que a igreja é uma família e, como tal, podemos contar com o apoio um dos outros para o nosso crescimento principalmente o crescimento espiritual. Além disso, temos comunhão um com o outro, e que significa união e companheirismo. Somente quando a união o Senhor ordena a bênção. Não basta só estarmos juntos e falar somos uma família. Nós devemos estar em quê? Em comunhão, quer dizer, união, companheirismo, um ajudar o outro naquele momento. E sempre o foco é o quê? O crescimento espiritual. A gente vê lá na igreja primitiva, quando a gente lê lá em Atos, que eles tinham comunhão no partir do pão, na oração, eles estavam sempre juntos. Então, quando um tinha dificuldade de questão de alimentação financeira, o outro ia lá e ajudava e repartia o que tinha. Eles estavam sempre juntos em quê? Em oração, tinham o mesmo propósito. O foco deles era o quê? Ganhar almas para o reino, buscar as pessoas que estavam ali desesperadas, necessitadas de uma ajuda, de uma palavra do Senhor. Então ali nós somos o quê? Uma família. E quando nós estamos juntos, somos mais fortes. E Deus ele só vai ordenar a bênção se nós estivermos ali unidos. Olha, diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então é muito bom que os irmãos vivam em união, em comunhão, e ali o Senhor vai fazer o quê? Ele vai ordenar a bênção. Então nessa aula a gente viu o quê? Que o Senhor compara a igreja com um corpo humano que tem vários membros e cada um com a sua função. Então, se você for chamado para algo na casa do Senhor, não queira fazer outra coisa. Faça aquilo que você foi chamado. Tem gente, às vezes, que quer fazer... foi chamado para pregar, mas ele quer louvar. Não, se o Senhor te chamou para pregar, o seu papel é pregar. É lógico que tem pessoas que pregam, que louvam, mas qual é o chamado principal? Qual é a sua responsabilidade? Porque às vezes a gente deixa de fazer a nossa responsabilidade, o nosso chamado, e outras pessoas acabam sofrendo. Às vezes a obra sofre por isso, porque você não quer desempenhar a sua função. E nós devemos sempre estar em santidade, né? Porque quando nós não estamos em santidade, nós contaminamos o corpo. E aí o corpo todo também adoece. Então se erramos, devemos pedir perdão, estar firmes com o Senhor novamente, e aí o corpo será saudável, a igreja será saudável. Às vezes você fala assim, mas Renata, mas a cabeça não é Cristo? A cabeça é Cristo. Mas lembra que a gente comentou ali da igreja invisível, da igreja visível? A invisível, ela sempre vai permanecer.
porque são aqueles que são fiéis, que são santificados, eles sempre estão buscando, ele realmente adora o Senhor. Mas tem a igreja visível que está aqui. Essa, com certeza, sempre vai ter algum problema, mas que esse problema não venha por nós, que nós estejamos sempre firmes, sempre unidos, sempre em comunhão com o Senhor. Amém? Vamos lá aqui na conclusão. Não existe maior privilégio do que fazer parte da família de Deus, pois o nosso Deus é um Pai amoroso, que se preocupa com seus filhos, e a comunhão com os nossos irmãos em Cristo é um apoio mútuo que nos ajuda a crescer espiritualmente. E uma coisa que eu tenho escutado bastante na minha igreja e que eu queria compartilhar com vocês, tem aquela passagem em Apocalipse que fala, né? Tu não és quente nem frio, mas é morno e vomitar-te-ei da minha boca. Quando a gente fala ali do morno, uma das interpretações não é a pessoa que está fora, porque a pessoa que está fora, que ela já não serve ao Senhor, ela é fria. Aí tem o quente, que é aquele crente fervoroso, aquele que é fiel, que está ali firme com o Senhor. O morno é aquele que está meio a meio, que está capenga, quer dizer, era alguém que foi quente e começou a se esfriar. Geralmente não é quem é frio e que começou a se esquentar, mas sim quem é quente e começou a se esfriar. Então, o que nós devemos ter consciência, porque esse morno às vezes está no meio da igreja, está no corpo de Cristo, e aí ele começa a não fazer o papel dele da forma adequada. E isso inclui os adolescentes também. Às vezes a gente pensa só nos adultos, nos anciãos. Não, isso é igreja. Um adolescente, um pré-adolescente, ele já é igreja. Eles precisam ter consciência de que eles fazem parte do corpo de Cristo. É a mesma coisa a gente falar assim, as crianças é o futuro da igreja. Não, as crianças já é a igreja. Eles podem ser os futuros obreiros, né, com a chamada específica, mas eles já são igreja. E os pré-adolescentes também, eles precisam ter consciência de que eles fazem parte do corpo. E se alguma coisa neles ali não está boa, o corpo também não vai estar bem. É como a gente, se o nosso dedinho lá do pé, se a gente bate ele, dói, aquilo incomoda. Às vezes você quer andar e você não consegue, aí você força o outro pé. Aí o outro pé começa a sentir dor porque você está forçando. Aí o seu joelho também começou a doer. Aí você daqui a pouco está um pouco nervoso, começa a subir a pressão, começa a dar dor de cabeça. Olha, veja bem, começou lá com o dedinho do pé, mas outras coisas o corpo vai sentindo. E o pré-adolescente é a mesma forma. Ele tem que ter consciência de que ele faz parte da igreja, que ele faz parte dessa família, que ele faz parte deste corpo. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.